Submissão às autoridades. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Amém? Então, tá aí a palavra, né? Submissão às autoridades, né? Fica no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra, né? Amém? Submissão às autoridades. Naquela época, devido à grande perseguição aos cristãos por parte dos governantes, parecia incoerente se submeter às autoridades que lhes faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata desse assunto com muita cautela e denomina os governantes de autoridades superiores, constituídas por Deus. A sua intenção é levar os cristãos ao respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de represália. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Está lá no livro de João, no capítulo 19, versículo 11. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja civil, seja judicial, é um ato de desrespeito e principalmente de rebeldia que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitarmos a ela. Amém? E aqui diz, né? A autoridade é ministro de Deus. Aquele que foi imbuído de uma autoridade tem uma grande responsabilidade diante das pessoas e principalmente diante de Deus, que o elevou a essa posição. Por isso, deve ser honesto, dotado de ética e de moralidade. Além do mais, jamais deve usar o poder que possui para benefício próprio ou para cometer injustiça contra seus subordinados, mas deve punir os perversos com leis justas. Um dia, os governantes serão cobrados por Deus pelo exercício da autoridade que ele lhes confiou. Por outro lado, é nosso dever, por questão de consciência, nos sujeitarmos às autoridades e às suas ordenanças. Dessa forma, Paulo aconselha os cristãos a seguirem o conselho que o próprio Senhor Jesus havia ensinado. Amém? Então, eu vou deixar outra palavra, né, para finalizar, que fica lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, né, do versículo 1 ao 8. Oração por todos os homens. E assim diz a palavra de Deus: admoesto-te
Pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Essa palavra fica em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Oração por todos os homens, né? Então fica aí a palavra para os irmãos meditarem. Amém? A exortação de Paulo aos cristãos tinha caráter primordial, por isso devia ser praticada antes de tudo. A igreja deve clamar ao Altíssimo por todas as pessoas, com súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Diante disso, a orientação é clara: não somente os salvos ou os cooperadores do Evangelho devem receber apoio por meio de orações, mas também os reis, os presidentes, os governadores e todos os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Indica que a intercessão por aqueles que detêm o poder em suas mãos produzirá justiça, paz e segurança a todo o povo. Isso acontece porque, mesmo que eles não sejam convertidos, receberão a influência do Espírito Santo e assim estarão inclinados a fazer o bem. Com isso, os planos malignos serão frustrados. Amém? Um só mediador. A palavra mediador significa aquele que fica entre as partes discordantes para reuni-las em um acordo. Isto é, essa pessoa tem a função de intermediar divergências e selar a paz. No plano espiritual, o homem havia falhado em todas as alianças firmadas com o Altíssimo. Por isso, a humanidade caminhou ofendendo a sua santidade e a sua justiça com uma conduta pecaminosa. Assim, a distância e a inimizade entre o ser humano e Deus se tornaram intransponíveis de tal forma que ele precisou oferecer o próprio Filho para providenciar uma reconciliação. Depois da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus se tornou o único mediador que pode aproximar o homem do Altíssimo, pois somente ele pode agir no pecador arrependido, lhe atribuir a justiça e ainda interceder ao Pai por sua vida. É como se o Salvador ficasse entre nós e Deus e colocasse suas mãos nos nossos ombros para restabelecer a comunhão e a paz. Só relembrando aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 ao 8. Oração por todos os homens. Então, eu peço a você que crê no Senhor Jesus, que obedece a palavra. Você não precisa ser evangélico, não, mas basta crer nos princípios da palavra do Senhor, Então, eu peço que você ore pelo que está acontecendo em nosso país, não só no nosso país, mas em todos, Tá uma interferência maligna, onde as pessoas torcem contra o próprio país, contra o próprio povo. Isso é uma ação maligna, que quer destruir, que quer ver o caos. Tudo isso é do maligno.
Então, eu convoco você, irmão, irmã, amigo, amiga, parente, que orem, que intercedam pelo nosso país, que peçam a Jesus Cristo, que peçam a Deus, meu Deus, que tudo isso cesse para que a gente viva em paz. Em nome de Jesus, que vocês possam meditar nessas palavras a qual foi pregada agora. Que Deus abençoe a noite de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.